Olá, equipe de vendas Friboi, meu nome é André Moren e estou aqui para falar de um assunto que tanto vocês como eu não devemos gostar muito, que é a tal da matemática, né? Nós vamos ensinar vocês, ou nós vamos relembrar, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo esse vídeo que já sabe, como é que a gente faz para agregar valor nos nossos produtos e serviços da Friboi usando matemática de plano de fundo. Quando nós falamos de valor agregado, que é um tema que está super na moda nas empresas, nós precisamos entender que o valor agregado ele se subdivide em três categorias, ou em três partes para ficar mais fácil. A primeira parte do valor agregado nós chamamos de função, ok? O que é a função? Todo produto e serviço ele tem uma função básica. Vamos trazer o exemplo para a nossa empresa. Nós vendemos carne. Se nós estamos falando para o consumidor final, a função da carne é alimentar. Se nós estamos falando do nosso varejista, do nosso distribuidor, do nosso atacadista, a função da carne ela é de gerar resultado, de gerar lucro. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ok? A segunda parte dessa pirâmide de valor agregado nós chamamos de benefícios, ok? Que tipo de benefícios que os nossos produtos ou serviços são capazes de oferecer para os nossos clientes e consumidores, diferente da concorrência. E tudo isso dá para calcular, mas a gente já vai chegar lá. Não podemos ir sem antes falarmos do topo da pirâmide, ok? O topo da nossa pirâmide, que é um delta, é algo que não se consegue medir. Isso se chama intangíveis, ok? Intangíveis. E o que são os intangíveis? É aquilo que não se pode pegar, é aquilo que se sente, ok? É aquilo que se pensa a respeito de algo. Quando você pensa em carne, logo você pensa em Friboi. Por quê? Porque Friboi te traz sentimentos de felicidade, você fica mais satisfeito quando compra marcas em que você conhece e confia. E como que essas marcas chegam no topo da pirâmide? Porque elas exatamente trabalham muito forte aspectos de função, elas satisfazem as necessidades básicas dos seus clientes e consumidores, elas têm benefícios que as diferenciam dos demais concorrentes, elas têm características que fazem os nossos clientes ter mais lucro e os nossos consumidores terem mais vantagens do que se comprassem os produtos dos nossos concorrentes. Vamos agora levar o nosso exemplo então do açougue do seu João, como se ele tivesse no meio de uma negociação, no meio de uma cotação, o seu João vem e coloca para você que ele tem a cotação dos cortes de colchão mole da nossa Friboi e ele tem, em contrapartida, uma outra cotação de cortes de um frigorífico que a partir de agora chamaremos de Frigochau, ok? Então, esse frigorífico aqui, ele está competindo conosco numa negociação. Ele tem na mesa agora, hipoteticamente, um colchão mole de R$10 da Friboi o quilo. E ele disse a vocês que ele tem da Frigochau a R$9,50. Ah, vá, que acontece que eles têm preço mais barato do que o da Friboi, né? Vai me dizer que isso nunca acontece. Sempre acontece. E nós estamos aqui justamente para explicar para o seu João por que o dele é supostamente mais barato e o nosso é supostamente mais caro. Nós vamos explicar para vocês ao longo desse vídeo. Mas vamos seguir com a nossa conta aqui. Se o colchão mole Friboi é R$10 o quilo e o Frigochau é R$9,50 o quilo, acontece que isso nós chamamos para o cliente de preço de custo, ok? Afinal, é o preço que ele paga para nós, ok? E aí aparece um novo elemento, que é o tal do preço de venda, né? É o tal do preço de venda do açougue do seu João, agora eu tô falando, não mais o nosso preço de venda. Então, vamos imaginar que no preço de venda nós tenhamos outros dois fatores aqui. O nosso colchão mole Friboi, ele comprou a R$10 e ele consegue vender, por exemplo, a R$13,20. Mas no caso do Frigochau, ele consegue vender, por exemplo, a R$12,30. Isto significa que com o colchão mole Friboi, ele terá um lucro bruto de R$3,20 por quilo. E já, por outro lado, no Frigochau, ele vai ter algo como R$2,80 por quilo. O que é que isso tudo significa, minha gente? Significa que quando ele compra Friboi, ele consegue vender mais caro do que ele consegue vender o Frigochau, mesmo o Frigochau tendo oferecido um preço que, teoricamente, está 5% mais barato inicialmente do que Friboi, ele consegue apurar na hora da venda 7,3% mais no corte Friboi. E é isso que interessa. Ou seja, ele consegue apurar mais lucro bruto, que é a diferença entre o preço de custo
e o preço de venda do açougue do seu João. Friboi deixa mais resultado do que Frigochau nesse exemplo que nós utilizamos. A ideia agora não é explicar por que ele consegue vender Friboi mais caro, isso vocês vão saber já já. A ideia agora é explicar o que é margem de lucro bruto. A margem de lucro bruto, novamente, é a diferença entre o preço de custo e o preço de venda do açougue do seu João. Tão simples como subtrair o preço de venda com relação ao preço de custo. Vamos fazer outro exemplo? Um contrafilé. E não é qualquer contrafilé, é o contrafilé maturata, ok? Vamos trabalhar o contrafilé maturata versus quem? Ele, o Frigochau, novamente, que insiste em nos perseguir, ok? Então, tá lá o seu João fazendo conta, comparando o incomparável, que é o contrafilé maturata, com o Frigochau. E aí ele diz o seguinte, olha, vocês estão me oferecendo aqui agora o contrafilé maturata a 20 versus o Frigochau, que incrivelmente ele está vendendo a R$17 o quilo. E aí o seu João do açougue, ainda estamos lá no açougue do seu João, não esqueça, ele está dizendo, olha, eu tenho um produto que é R$3 mais barato do que o contrafilé maturata. Vocês estão malucos querendo vender isso para mim. Aí tu vai dizer assim, mas seu João, olha o que acontece. O contrafilé maturata, você consegue vender ele a R$25, ao passo que o nosso contrafilé do nosso amigo, eu andei fazendo uma pesquisa de mercado, que eu sou um bom consultor de vendas, e eu vi que na média está se vendendo a R$20 o quilo, ok? O que nós temos aqui? De novo, sob a ótica do lucro bruto, nós temos aqui um resultado de contrafilé maturata de R$5 por quilograma e temos um resultado ou um lucro bruto no contrafilé do Frigochau de R$3 por quilo vendido de contrafilé, ok? A diferença entre o custo e nós temos preço de venda. Fica mais fácil a gente trabalhar assim. Uma coisa é custo para o cliente e outra coisa é preço de venda, né? Ou vocês já devem ter ouvido falar em algum momento de PPC, que é preço para o consumidor, alguma coisa assim, ok? Então, esse preço para o consumidor, que é de R$25, a diferença entre ele e o custo, nós chamamos de lucro bruto, ok? Nesse exemplo, nós tivemos algo como um custo de compra de menos 15% do concorrente, o que parece inicialmente uma ótima oportunidade para o açougue do seu João, mas quando nós comparamos o preço de venda, avaliamos que nós temos um preço de venda 25% menor, ou nós podemos dizer que ele tem um lucro bruto 66% menor se ele trabalha com o contrafilé do Frigochau. Basta você dividir o quanto que nós temos de preço de venda no contrafilé maturata contra o preço de venda que nós temos no contrafilé do Frigochau. Então, entenderam um pouco sobre margem de lucro bruto? Bom, esse lucro bruto, se nós agora transferirmos ele para o ticket médio do açougue do seu João, vai acontecer uma coisa muito interessante.